Boa noite, meus amigos. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Quero cumprimentar aos queridos amigos do Centro de Educação Espírita Boa Nova, da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E elevamos os nossos pensamentos a Deus neste momento, pedindo a Ele que a luz do Divino Mestre possa se derramar sobre nós, para que a gente possa se aproximar espiritualmente nestes momentos tão desafiadores para todos nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí sempre em nossos corações. É sempre um desafio, as pessoas têm perguntado se a pandemia é um castigo. De onde que vem essa ideia? Então a gente busca lá nas narrativas bíblicas e a gente percebe que em vários versículos, em Levítico 26, em Deuteronômio 32, em Samuel 2, capítulo 24, em todos esses a gente vê ali que a doença é enviada como castigo. Está lá o Senhor dizendo: então enviarei a peste entre vós e sereis entregues às mãos do inimigo. Em outro está escrito: consumidos serão pela fome, pela febre ardente e pela peste amarga. E o outro está claramente dizendo: então enviou o Senhor a peste a Israel. Morreram 70.000 homens do povo. Então essa mentalidade de um Deus que castiga, que ameaça, que vinga, que pune a mim ou aos meus inimigos, ainda é muito forte no psiquismo humano. Então, ainda que Jesus tenha vindo há 2000 anos e nos apresentado um Deus como nosso Pai de infinito amor, de infinita sabedoria e bondade, essa mentalidade do Deus que castiga está muito forte e ainda persiste. Então, nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar lá no belíssimo livro de Jó, que é um momento ideal para que a gente se debruce sobre aqueles questionamentos de Jó ao Senhor e como que ele se rende depois e tudo que ele ganha, né? A gente observa o crescimento de Jó, né? Chegando quando ele compreende por que sofre. Então a gente sugere lá a leitura do livro de Jó, quando ele diz: Senhor, conheço todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servo. Olha que coisa extraordinária que Jó coloca. Ele entendia que todas as vicissitudes que aconteciam com ele eram uma experimentação, era um teste. E é assim mesmo. Experimentar é testar, é aplicar provas para avaliar cada um de nós alunos nessa bendita escola que é a Terra, para nos avaliar o que nós já sabemos, o que a gente já possui de coragem moral. E o coronavírus chega exatamente nesse viés. São provas que a humanidade tem que passar para ir compreendendo e crescendo e aprendendo. Mas de um modo geral, a humanidade ainda não entendeu de onde que vem a doença, as deficiências físicas, de onde vem a morte, por que a morte, de onde que está vindo o Covid-19. E os males ficam sendo considerados como castigo, ou então como vontade de Deus E isso, se eu pensar que esses problemas todos são castigo ou é a vontade de Deus, isso tira um pouco a minha responsabilidade sobre a situação, leva a isenção da minha responsabilidade e com a infantilidade espiritual que nos caracteriza a todos que estudamos pouco a doutrina espírita, as leis de Deus, as Sagradas Escrituras, nós vamos dizer
infantilmente. Eu não tenho nada a ver com esse câncer devastador, foi Deus que mandou. Diante de uma enchente onde as pessoas perdem tudo que têm, foi Deus quem quis. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre esse vírus que está aí. É vontade de Deus, porque nós estamos nos tempos apocalípticos. É vontade de Deus, porque nós estamos sofrendo agora para mudar o planeta de prova e expiação para regeneração. Então não há nada a ser feito. Eu só preciso de rezar e pronto. Mais nada, nenhuma atitude. Assim pensam aquelas pessoas que acham que todos os males da terra é vontade de Deus. Uma ilustração, e que a Cota me perdoe a ausência. Ainda bem que ela não tem internet. Quando eu fui, ela tem, mas ela não usa. Quando eu fui reduzir a vinda dessa minha ajudante do lar para apenas um dia na semana, e explicando a ela que mesmo assim a gente evitaria o transporte público, né? Buscava e levava, ela falou assim: minha filha, não precisa de nada disso, é só rezar que Deus protege, afinal eu estou indo trabalhar. Então eu fiquei pensando a beleza daquele coração dedicado, fervoroso e puro, mas que não sabe que quem sabe as autoridades sanitárias, em nome da ciência, podem estar demonstrando a vontade divina quando preconizam os cuidados que nós devemos ter, as medidas profiláticas que nós devemos ter. De repente, esta é a vontade de Deus, que a gente siga o que as autoridades estão sugerindo, que a gente seja solidário e realmente faça o que elas estão pedindo, porque essa propagação, o vírus não tem uma letalidade tão grande, mas ele propaga-se de uma forma muito mais fácil do que os outros. Então, tá aí a vontade de Deus, olha, segue aí com disciplina o que é necessário ser feito. Claro que nós temos que orar muito, os dias são sombrios, a vida está muito cheia de incertezas. Então é a oração que vai realizar a nossa conexão com Deus. E nesses tempos de crise, em toda a história, sempre que chegam as crises, há um avivamento da nossa religiosidade. Mas todos começam a orar, mas não para que Deus aplaque a sua ira, como está na Bíblia judaica. Não para que Deus faça ficar tudo cor-de-rosa na nossa vida, como num passe de mágica. Não, não é assim. Então eu recorro a Emmanuel para nos ensinar qual é a melhor atitude. Emmanuel tem uma frase com aquele poder de síntese que a gente comentava até um dia desse. Ele dizia que a gente deve orar como se tudo dependesse de Deus e lutar como se tudo dependesse de nós. Então, a nossa luta está aí, escancarada. Nós sabemos o quão vai ser doloroso a readaptação depois que essa pandemia for embora. Então, buscar Deus, procurando compreender as leis que Ele criou para reger a natureza, para reger a vida nos dois planos da existência. Essa é uma maneira interessante de alicerçar a nossa fé. Porque, olha, nós não temos a menor dúvida de uma das consequências da pandemia. A ilusão humana, a ilusão de poder está sendo solapada em suas bases. Porque todo mundo sabe que o poder terrestre, com as suas ferramentas estéreis, não será capaz de resolver sozinho a situação. E nunca a humanidade se voltou tanto para Deus como agora, para que a gente possa exatamente suportar esse vendaval aí tão avassalador. Então está destruída a ilusão que nós vamos conseguir sair dessa crise sem Deus, sozinhos, só nós. Não, a ilusão foi vencida quando as grandes potências mundiais se curvaram diante de um pequeno vírus. Então aí nós vamos ter que começar a pensar e a refletir muito
a respeito de que o poder maior onde que está. A religião espírita, ao nos oferecer os fundamentos da fé, amplia muito a nossa visão assim dos fatos e nos convida à superação de nossos limites, para que a gente possa finalmente crescer espiritualmente. Porque quando nós somos capazes de compreender de onde vem o mal, de onde vem a dor, de onde viemos nós, por que sofremos, quando a gente tem capacidade de compreender isso, a gente começa a mergulhar na maravilha que é a misericórdia divina, a justiça divina. E a gente começa a compreender um pouquinho desse Deus de amor, de infinita bondade, de misericórdia e justiça, de sabedoria, acima de tudo. Então Deus, que é um Pai, de uma perfeição que a gente está longe de conseguir imaginar. Deus, como Pai, Ele quer a nossa felicidade e não o nosso sofrimento. Então não foi Deus que quis que nós sofrêssemos. Então, para que a gente encontre a felicidade para a qual nós fomos criados, para a qual nós estamos destinados, Deus criou as leis. E nós só seremos infelizes quando nos afastamos dessa lei. A terra hoje geme e chora, porque a terra, nós, como um corpo vivo, nos afastamos das leis de Deus. Então, os imortais, os grandes luminares, mensageiros de Jesus, trouxeram no livro dos Espíritos questões incríveis sobre a lei de destruição. Eu me lembro de ser muito jovem quando escutei pela primeira vez lei de destruição. E eu pensava, quando a gente destruía um brinquedo, quando a gente destruía um copo de vidro, isso era um problema sério, era errado, era muito errado. Então, para mim, destruição era sempre uma coisa errada. E nós vamos ver agora a perfeição da lei de destruição. Por que que Deus permite que a humanidade seja ferida por meio desses flagelos destruidores de crises de todo jeito? Para progredir mais depressa. Então, a destruição vem, os flagelos são necessários para que mais depressa a gente possa reordenar as coisas, para que se realize em pouco tempo o que às vezes nós levaríamos séculos para realizar em nós ou realizar na sociedade. A destruição é uma necessidade para melhorar a humanidade moralmente. Então a gente sofre. A destruição continua sendo algo feio. É feio, mas é o recurso que a natureza nos oferece quando a beleza da harmonia não foi suficiente. A dor só surge como única solução para abrir os nossos olhos quando a gente não se abre para o amor, porque se nós tivéssemos desde sempre caminhando neste caminho da nossa amorosidade, nós não precisaríamos sofrer, não. Então, quando muitas pessoas perguntam por que Deus permite isso, nós não podemos esquecer que esses acontecimentos todos que estão aqui nesse nosso planeta são consequência dos nossos atos, das nossas atitudes ou das nossas omissões. De qualquer forma, a situação que está posta é uma consequência de toda a ação de toda a humanidade. Tudo isso a gente fica imaginando como é que anda a psicosfera do nosso planeta. Como é a ambiência espiritual de uma casa planetária onde, por ano, são realizados 100 milhões de abortos criminosos? Como que está o ambiente da Terra onde os dois maiores comércios que existem são de armas de fogo e de drogas? Como está um planeta onde as guerras vão dizimando
milhares e milhares de vidas, onde a ganância destrói os recursos naturais não renováveis, mesmo que a natureza estrebuche, a ganância humana vai continuar desmatando, destruindo. E é essa mesma ganância que nos deixa estarrecidos quando presenciamos nesses dias de hoje o dinheiro do aparelho, do respirador para salvar vidas foi desviado, houve corrupção ali na base das verbas da saúde, da verba da merenda escolar e outras coisas mais. Então, como é que fica o ambiente do planeta quando alguém descobre que todo mundo vai usar máscara e vai lá e aumenta o preço do elástico? Ao mesmo tempo que a gente viu milhares de empresários tomando atitude de forma diferente, sem ser oportunista. Ontem eu levava alguém para fazer um teste de corona e do vírus e eles pediram R$ 290 e não atende nenhum convênio. Aí eu pensei, mas não tem que ser pelo convênio? Não, nós não recebemos essa orientação. Agora, R$ 290 para um teste de Covid é aquela situação clássica, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, a Terra ainda vai precisar por muito tempo ainda de tragédias para que a gente possa finalmente compreender a real necessidade da empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Mas, de qualquer forma, com todos esses estragos de muitas atitudes indevidas, está havendo liberdade e progresso, já vai começando a despontar, porque é isso que as crises proporcionam, liberdade e progresso. Até a tragédia da ambição humana desmedida dará oportunamente os seus frutos. Então a gente olha o Brasil e percebe que, de fato, em toda crise, como diz o professor Leandro Carnal, em toda crise surge o herói ou o canalha. E a gente mesmo, a gente às vezes agimos como heróis e às vezes agimos como canalhas. Essa palavra é muito engraçada. Eu usei essa palavra aqui porque eu me lembrei de Chico Xavier comentando sobre um coelho. Coelho é um bichinho dócil e esse coelho em questão, ele avançou e deu uma arranhada muito profunda na mão de alguém. Aí o Chico disse, ele não era assim, ele está acanalhado pela falta de liberdade. Eu achei assim, muito interessante ele ter usado essa palavra. Então, em toda crise, realmente surge o herói ou o canalha. E eu até estou me referindo, são os que se acanalham pelo desânimo, pelo pessimismo, pela falta de vontade, de força, de lutar, de se reinventar. O mal existe, mas Deus não necessita do mal para nos impulsionar ao progresso. Não foi Deus que quis esse mal aqui. Nós é que, no mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente cria o mal. E quando a gente cria o mal, surge a dor para que se realize em nós, refletindo em toda a sociedade, que vai se realizando dentro de cada um de nós e refletindo em toda a sociedade o crescimento moral. Então, para vencer os acontecimentos funestos, a tendência é avançar. Então, assim também eu achei muito interessante quando eu analisava essa questão 737 de O Livro dos Espíritos, eu encontro uma fala, eu vejo um vídeo do professor Leandro Carnal assim se expressando. Desde quando não pode o homem evitar as catástrofes naturais, evitar as epidemias, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso. Porque a lei nos fala muito claramente que nada se perde, ele não falou nada se cria, ele disse nada se perde, tudo se transforma no melhor.
Ele coloca aí o princípio de Lavoisier: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma para o melhor. Se a gente analisar essa resposta do professor Leandro Carnal, que no alto da sua sabedoria nem precisava de estudar o que eu preciso estudar, mas ele está falando aqui a mesma coisa que os espíritos disseram na questão 737. Será que ele andou lendo o livro dos espíritos, bebendo nessa fonte também? Me pareceu, porque o dizer dele está muito igual o nosso. No ano de 590 depois de Cristo, a gente começa a analisar aí que se tem notícia das grandes crises de febres, de doenças, de pestes que atingiram a humanidade. Então, olha que coisa interessante, a história, os séculos passam e as pessoas continuam tão parecidas. Em 590 depois de Cristo, Roma é assolada por uma peste terrível, vinda do Egito. Milhares de pessoas morriam por dia. E eles ficavam ali pensando que a culpa era do Egito. Em 1347, no século XIV, a peste negra, numa leitura mística, né, da peste negra, ela era um castigo. E chamava negra porque a pele toda se abria em vesículas, em feridas, e ficava toda escurecida. Então era uma peste negra que as pessoas pensavam, davam duas origens para a peste negra. Ou era maquinação dos judeus que envenenavam os poços de água, ou era castigo divino. Olha como é que os séculos passam e a gente continua igualzinho. Se a gente colocar aqui o que é que nós estamos pensando. Então, ou era castigo ou era maquinação dos judeus. Sabe o que aconteceu? Isso causou uma onda de massacre nos judeus na primeira cruzada. Os chineses que fiquem bem atentos, porque senão, se a moda pega... Então, essa peste negra causou uma mortandade como nunca se viu. Agora olha como é que era a situação. Os mortos não tinham enterro, as pessoas ficavam apavoradas, era terror por todo lado, os doentes eram abandonados e isso durou 2 anos. O povo daquela época não sabia nada de micro-organismo, nada dos vetores dos animais que são os hospedeiros dos vírus, né? Dos ratos, da pulga e etc. Eles não sabiam de nada disso. Então, eles pensavam que era castigo. E se era castigo, eles precisavam de sofrer muito para se libertar daquele castigo. Aí surgia aquela onda de autoflagelação que as pessoas iam se espancando, né? E fizeram uma procissão para orar o Papa Clemente VI, que coordenava essa procissão. E durante a procissão, 80 pessoas morreram durante a procissão. Aí eles começaram a se flagelar e tal, e o Papa cortou esse tipo de sacrifício, de automutilação, porque eles viram que aquilo era uma atitude inútil para deter a pandemia. Mas até hoje, esse comportamento de um sacrifício que não vai levar lucro, não vai levar ajuda para ninguém, ainda persiste, mesmo que um Papa tenha cortado, né? Esse autoflagelar-se, né, de 1000 maneiras, isso não era suficiente para deter a pandemia. Então eles começaram a desconfiar que isso já foi assim bastante lá na frente, quando as pessoas começaram a adoecer de uma febre que se chamou malária. A palavra malária significa um mal que está no ar, malária. Então essa peste era um mal que estava no ar, eles já começaram a desconfiar que estava no ar. E essa peste negra, ela trouxe uma consequência muito, muito marcante, porque ela fez ruir
o castelo do feudalismo, o edifício do feudalismo. O que é um feudo? É uma vila enorme, uma agremiação enorme de casas, uma propriedade agrária muito extensa. E nessa propriedade tinham os castelos, ou então simplesmente o solar, né, dos senhores feudais. E em volta deste castelo, as casinholas dos escravos, dos camponeses, que eram explorados e viviam em extrema pobreza. Então, eles plantavam a meia, um pouquinho para eles, e o resto era para o senhor feudal consumir ou vender. O que aconteceu? A peste negra matou muita gente mesmo. Matou os escravos demais da conta. Então, se morreram muitos escravos, os que sobraram ficaram valorizados. A demanda estava a favor deles. Então, eles começaram a conquistar alguns direitos trabalhistas, porque eles fizeram revoluções, né? Isso na Europa foi bem forte, na França, na Inglaterra, quando eles estavam, então, se recusando a trabalhar praticamente de graça para um senhor feudal e os seus familiares. Então, lá no final do século XVII, por volta de 1665, 1666, em Londres, houve também uma peste chamada bubônica. Hoje a gente sabe, transmitida pelo rato, ok, mas naquela época ninguém nem sonhava que o rato poderia transmitir essa febre, e era um horror, né? Então as casas, como é que era a situação? Adoecia alguém numa casa, aquela casa recebia uma marca, uma cruz na porta. Ninguém podia sair daquela casa, ninguém podia visitar aquelas pessoas. Eles não podiam sair para trabalhar, para plantar, para nada. Eles ficavam lá dentro e o Estado levava comida para eles, pouca, ruim, e pregavam na porta dessa casa uma oração, pedindo a Deus que apiedasse das almas deles. Quer dizer, estava entregue ali, o corpo já não tinha mais jeito. E eles eram policiados para não saírem de casa. Gente, isso durante 2 anos. Eles nesse sofrimento, e o rato solto e livre por todas as ruas de Paris, de Londres, de todas as belíssimas capitais europeias. Então, a gente vai vendo que essas gripes foram chegando, e eu ainda não falei da consequência dessa destruição, porque isso é lei de destruição. Ainda não disse isso. A gripe espanhola é recente, de 1918 a 1920, né? Ela também durou uns 2 anos, e os historiadores eles estão divididos, se morreu 50 milhões de pessoas ou se morreu 100 milhões de pessoas. Imagine que tem pessoas na televisão dizendo, essa é a maior pandemia que a história já viu. Não, longe de ser a maior, longe de ser a maior. Primeiro que ela está com... Será que ela vai ser a maior? Se ela vai durar 2 anos? Ninguém sabe as incertezas, mas com certeza o pico do vírus já está entrando em curva descendente em vários lugares já. Então, morreram muitas pessoas, né? Teve essa gripe espanhola. Eurípides Bassanufo era um grande espírita, ele morreu nessa gripe espanhola. E isso alavancou um progresso grandioso, a gripe espanhola. O mesmo acontece com as guerras, nos grandes conflitos, que tanto sofrimento traz, tanta dor suscita, sempre há um progresso. E a gente vai falar disso. Os progressos, os flagelos, né, causados por nossos descuidos com o planeta, desarmonizando a cadeia alimentar, causando mudanças climáticas e outros estragos mais, suscita essas ocorrências desastrosas. Para quê? Para acordar as nossas consciências e ressignificar a maneira de como a gente lida com a natureza. Então, eu acho que até o progresso que veio por cada uma dessas pestes
e crises que eu falei até agora, eu vou precisar de uma live à parte para dizer o que a gente pode esperar pós-pandemia. De qualquer forma, o Espiritismo, como um dos consoladores prometidos por Jesus, pode nos oferecer nesses tempos de sofrimento, de medo e de dor, o esclarecimento de por que essas coisas acontecem. Pode nos oferecer o consolo de que o acaso não existe. Pode nos oferecer a iluminação interior, fortalecendo nossa fé, na certeza de que nós estamos sob os cuidados da divina providência que tudo prevê e tudo provê. Então nós recebemos das mãos do Criador as sementes de todas as virtudes e essas sementes estão latentes em nosso interior, em nosso íntimo, aguardando que a gente possa fazer melhores escolhas, caminhar de uma maneira mais correta, para desenvolver esse potencial divino que está dentro de nós. E como esse potencial divino paira em nossa alma há milênios, então de vez em quando nós precisamos de uns empurrões para tirar de dentro de nós essas virtudes, para acordar, caminhar. Então este é o motivo, isso não é castigo, isto é oportunidade. Surgem então esses sofrimentos às vezes, esses acontecimentos que nos impulsionam, nos levam para a frente. E diante de tantos desvios, né, que a gente comete, de tantos equívocos que vão ganhando força, desestabilizando as energias que movem a vida, a gente então tem as consequências desses nossos atos. Porque, na verdade, nós temos deixado passar despercebido os caminhos do amor, de maneira que possam surgir assim os roteiros da dor, como a gente está vendo agora, que é pelo sofrimento que a gente vai entender e vai conseguir realizar a nossa regeneração espiritual. Até quando a humanidade vai precisar dos flagelos destruidores, das crises, das guerras? Até quando? Das doenças para impulsionar e acordar? Será que vai chegar um dia onde a gente não vai mais precisar da dor e vamos agir pelo amor? Será que vai chegar um dia onde a gente finalmente vai conseguir entender o que Jesus quis dizer quando asseverou que o amor cobre a multidão dos nossos pecados? Então, quando que vai acontecer das doenças desaparecerem da terra? Eu me lembro de ter escutado Chico Xavier um dia dizendo assim: a humanidade vai precisar das doenças por muitos anos ainda. Quando descobrirem o remédio para uma, vai surgir outra, e vai surgir outra, e vai surgir outra. Então, até quando? Então, as doenças vão desaparecer da face da terra quando nós compreendermos as leis de justiça, quando nós formos capazes de praticar a lei de Deus. Então aí todos nós seremos irmãos. E a gente vê com muita esperança que isso pode acontecer. Imaginem, por exemplo, até hoje a gente sempre teve notícia das descobertas, como é que a pessoa corre para registrar o direito autoral ali, como é que chama? A patente das descobertas. A Adriana está aqui, ela que arma tudo e me dá as dicas. Escorre naquela competência, aquela concorrência, né, para quem que descobriu primeiro o quê, e agora a gente vê a comunidade científica do mundo se unindo em busca da vacina, do tratamento, né? Então, os povos todos serão irmãos, se unindo contra um inimigo comum, né, que é o vírus. Então, as enfermidades, elas vão existir ainda por um bom tempo. E quando a gente encontra, então, uma situação dessa que nós estamos atravessando agora, eu fico horrorizada
de pessoas negarem a força destruidora desse vírus, negar que existe uma pandemia dizimando milhares de vidas. É muito confortável e talvez seja a maneira que a pessoa encontra de conseguir suportar o próprio medo. Então a minha casa está pegando fogo. Se eu negar que minha casa está pegando fogo, isso apaga o incêndio? Salva. E nem se eu ficar desesperada num canto gritando que minha casa está pegando fogo, também não me salva. Nada disso me salva. Só que a falta de percepção do perigo, do risco, é um grande perigo, é um grande risco. Então, qual é a atitude melhor? Nem o desespero de quem sofre o medo enorme e nem o negacionismo. É o equilíbrio do enfrentamento consciente, com esperança, com fé, com coragem, com empatia. Então, atualmente, nós estamos vendo que a sociedade ela se expandiu muito economicamente. Não há barreiras para o comércio mundial. E isso, esse intercâmbio biológico das pessoas viajando o mundo todo, o continente todo, cobra o seu preço, porque as doenças são trazidas de lá para cá. Foi assim com o sarampo, a gripe, a sífilis, trazidas da Europa para a América, inclusive para nós, América do Sul, quando o Novo Mundo vem descobrir aqui, no século XV e XVI, morreram tantos indígenas, que eles eram vitimados pela gripe comum, gripe influenza, aí simples. Eles eram vitimados por essa gripe e morriam num dos maiores genocídios que a história já registrou. Então esse contato de civilizações ele é fatal, porque vai sempre existir um grupo que não tem preparação, não tem, como que chama? As defesas, os anticorpos daquele vírus, né? Então esse intercâmbio biológico é a causa. Quando a Inglaterra invade a Índia, né? Escraviza a Índia, ela vai lá, os ingleses vão lá e quando eles voltam, eles trazem para Londres a primeira grande, monstruosa epidemia que houve de cólera. As pessoas se esvaíam em diarreias extraordinárias e morriam com 2, 3 dias. Então, sempre que houve esse intercâmbio comercial, e como está havendo agora, da Ásia para a Europa, da Europa para a América, nós vimos as doenças também saírem de um lugar para o outro. Porque hoje são milhares de pessoas cruzando os continentes. Então é natural que leve e traga as enfermidades. E é natural porque nós ainda precisamos das doenças para burilar o nosso psiquismo. Então a gente observa esse cenário de hoje e pensa, isso é o apocalipse, isso é o final do mundo. Não podemos pensar que nenhuma coisa nem outra. Isso é simplesmente as provas que a vida está nos oferecendo. E nós podemos ver a realidade de uma forma bem mais razoável, como essa explicação das pessoas que viajam de um continente a outro, de um país a outro. E é esse contato com a dor, gente, que vai dar um impulso para a gente construir devagar, paulatinamente, uma nova sociedade. Nessa crise de agora, o que a gente viu? Para uns, um desafio enorme. Era como que ia administrar o tédio e o recolhimento. Para outros, era o que fazer com o seu pequeno comércio fechado. Para outros, a paralisação das suas atividades na informalidade, o risco da fome. Então, a pandemia deixou milhares de pessoas sem emprego e sem renda. E surgiu um novo necessitado, aquele que nunca pediu nada para ninguém, aquele que nunca precisou pedir, hoje ele é um pedinte. Ele está dependendo da caridade dos amigos, da caridade pública.
uma reviravolta muito grande. E a coisa, nós temos que nos preparar a nossa solidariedade mesmo, porque pelas pesquisas, pelas estatísticas, em junho haverá no mundo 305 milhões de pessoas que perderam seus empregos. Como que vai ser? Como é que essa sociedade vai se adaptar a isso? Sem falar naquele grupo mais pobre da camada social, onde as pessoas ficam... Sim, ok, eu recebi um recado aqui, gente. As pessoas vão ficar assim, totalmente sem rumo, né? Sem saber, milhares de pessoas sem emprego, e tem aqueles muito pobres que estão embolados nas suas comunidades, nas suas casinhas. A gente olha assim, são todas iguais, né? Aquele tijolo à vista, não tem o reboco, não tem o acabamento. Aquelas pessoas, milhares no Brasil, sem nenhuma reserva financeira, sem nenhuma reserva de alimento, sem espaço para isolar, sem sabão, sem água, sem álcool, sem máscara. Então, as pessoas que estão entrando em parafuso dentro das suas belas casas, com sua comidinha lá, com tudo certinho, tá entrando em tédio, tá entrando nisso e naquilo, pensa nessas outras pessoas que estão numa situação complicada. O problema delas não é administrar o tédio e o isolamento, não. O problema delas é a questão crucial de sobrevivência. Então eu acordo a cada manhã dando graças a Deus por estar numa casa onde eu posso me isolar, porque o vírus, ele é democrático, ele pega todo mundo, mas o resultado disso, numa sociedade profundamente desigual, é desastroso. Então, o vírus, ele pega todo mundo, mas a prevenção é elitista. Então, quando nós que estamos conseguindo sobreviver, meu Deus, que bênção que é! Que bênção que é a gente conseguir sobreviver. A gente não está entre esses 305 milhões de pessoas que vão perder seus empregos. A crise pior que pode acontecer na vida de alguém é a crise de perspectiva. A pessoa não tem a menor luz no final do túmulo. E é isso que a gente vai ter que preparar para ver como que a gente pode ajudar aí. Então, nós não estamos no final do mundo. Nós não estamos sequer na maior pandemia da história. Ainda não é, essa pandemia ainda não é. Mas o sofrimento de milhares de famílias enlutadas. Quantas pessoas já morreram até hoje, Adriana? 358 mil pessoas. Cada uma dessas pessoas deixaram 6 pessoas, no mínimo, devastadas pelo luto. Milhares de doentes clamando por um leito ou por um respirador. Esse sofrimento é atroz. Outro dia na televisão, um repórter perguntou por que essas ambulâncias, 4 ambulâncias, por que elas estão estacionadas aqui na porta do hospital? Está esperando vagar leito no CTI. Mas vagar como? Toda hora morre alguém. Então, olha que ponto de sofrimento e de dor as pessoas chegaram e estão passando. Aquelas pessoas que a gente vê que a economia do Brasil já estava em frangalhos quando isso começou, né? No mundo inteiro a economia estava em frangalho. E nós precisamos, o grande desafio que a gente tem agora é redobrar as nossas esperanças, as nossas orações. E uma coisa me consola sempre, Emmanuel disse que a vitória final será do Evangelho. Será do Evangelho. Então, a gente vai passar, isso vai passar, que a gente consiga, por meio da fé raciocinada, que explica as desigualdades sociais, mas não justificam, que nós possamos compreender uma vez mais a mensagem de iluminação e consolo que o Espiritismo nos traz. Essa certeza de que nós não estamos órfãos.
que possamos, no aprendizado da nossa capacidade de amar, diminuir a carga de negativismo que nasce entre as pessoas que não sabem conviver com a dor, que não sabem conviver com o que pensam diferente, que não sabem buscar a paz. Essa paz que nasce primeiro é dentro de nós. Pessoas que não conseguem amar a vida, não conseguem abençoar as oportunidades dessa grande prova de agora. As pessoas que não conseguem acreditar na força do amor divino, onde pulsa a nossa vida, onde nós vamos encontrar coragem para o enfrentamento, para encarar tudo que a gente não pode mudar, tudo que a gente não pode evitar. Então, que Deus abençoe os grandes humanistas, os filósofos, os antropólogos, os sociólogos, os pesquisadores. Que Deus abençoe os médicos, os enfermeiros, o pessoal do transporte de doenças, o pessoal da limpeza, os epidemiologistas. Esse pessoal que nos orienta a melhor maneira de agir, que explica como que essa doença vai se desenvolver. E a gente redobre sim as nossas orações por todos aqueles que hoje estão colocando as suas vidas em risco para salvar as nossas vidas. Que a gente redobre as nossas vibrações de gratidão em favor das pessoas de bom senso, aquelas pessoas que nos dão os conselhos mais apropriados nas horas mais difíceis, aquelas pessoas sem título acadêmico nenhum, mas que fazem chegar até nós as palavras de reconforto, os exemplos de resiliência. Então, que Deus abençoe os grandes heróis anônimos, filhos da crise, e que abençoe os grandes canalhas anônimos, filhos da crise também, para que cada um, a seu bel prazer, vá encontrando a maneira de melhor agir. Os sofredores de toda a ordem, aqueles que faltam o pão material, que falta o pão espiritual, que Deus abençoe a todos aqueles que têm feito algo que nos leve um pouquinho mais adiante, mais à frente, que nos fortaleça mais. Então, rogando ainda a Deus por todos nós vamos dizer que na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, a gente deve seguir agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir a transformação, a oportunidade e movimento. Servir e criar é criar simpatia, servir é criar fraternidade, servir é criar luz no nosso caminho e no caminho dos que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Foi uma alegria estar refletindo com vocês.